No espaço online desta sexta-feira, estamos falando sobre prevenção de uso de drogas durante o período da adolescência. Conosco a Marília Castelo Branco, que é psicóloga do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp, o PROAD da Unifesp. A gente foi às ruas de São Paulo para saber o que as pessoas pensam. De que forma deve-se prevenir o uso de drogas em jovens, crianças e adolescentes? Gostaria que você acompanhasse as respostas. Vamos ver. Esse mundo hoje que a gente vive nesse mundo, a gente tem que ter consciência de que a nossa vida é uma vez, a gente só vive uma vez aqui na Terra. Então pensa assim, o conselho que eu dou para amigo ou parente meus que estejam assim, ou usando, ou amigos de amigos meus, pensa primeiramente no futuro deles mesmos, da família, principalmente, entendeu? Porque as drogas é o seguinte, ela começa bem, termina mal. Os pais são um pouco responsáveis também, né? Porque os pais têm que orientar os filhos a não entrar na droga, ver o que se trata. E eu tenho um filho de um amigo meu que eu, toda semana eu vou, de 15 em 15 dias, eu vou levá-lo, buscá-lo e levá-lo no, como é que se diz, no internato. Pois é, os pais têm responsabilidade mesmo, total, parcial? Olha, dependendo da idade, né, os pais têm bastante responsabilidade. Mas acho que o que é importante pensar na prevenção é que a família ela precisa primeiro examinar a sua própria relação com esse tipo de substâncias, com todo tipo de substâncias. Né? Às vezes a gente fala assim, beber se aprende em casa. Então o cara fala assim, então eu tenho que sentar com meu filho, pegar uma garrafa de uísque e falar, você põe tanto de gelo. Mas não é isso, a gente aprende com exemplo. Então, o que a gente vê em casa, a maneira como a nossa família lida com álcool, com drogas, com remédio, vai marcar para sempre a nossa maneira de lidar com isso. O uso de drogas, ele é marcado pela busca do prazer ou do alívio da dor. Né? Então, se em casa eu bebo, sempre que eu estou tensa, bebo para aliviar a tensão, bebo muito, bebo se eu estou nervoso, então vou precisar tomar um uísque. Ou se para qualquer coisa tem um remedinho, para qualquer coisa tem um calmante. Isso tudo vai marcar, né? Vai ensinar, a criança vai aprender pela experiência que sempre vai ter um remedinho, que eu sempre posso procurar alívio num copo de bebida. Quando a família faz um uso mais saudável, por exemplo, da bebida, então, numa festa, numa comemoração, num casamento, a gente faz um brinde, que são coisas que fazem parte da nossa cultura, você vai aprendendo uma outra maneira de se relacionar. Né? Quem tem alcoolistas ou usuários pesados de droga na família são jovens que estão em risco, porque eles aprenderam, eles veem esse exemplo na vida deles, né? E aonde entra a questão genética aí nessa história? Ela é forte também para o surgimento dessa dependência? Isso, a gente sabe que existe sim um fator genético. Além do comportamento. Isso, ou um fator biológico também, né? Tem uma coisa que é você ter um organismo mais propenso. Às vezes, as pessoas que são mais resistentes, aquele cara que bebe bem, que aguenta o álcool, ele é o que vai estar mais propenso a desenvolver uma dependência, porque ele vai beber muito, demorar muito até sentir algum efeito e até se sentir mal. A pessoa que é mais frágil para a bebida, ela vai parar antes, né? Agora, é difícil também a gente separar o que é o fator genético, biológico e o fator do comportamento, porque as duas estão misturadas, né? Se eu tenho uma predisposição genética, bebo muito, a criança tanto pode ter dado essa predisposição, como pode estar aprendendo pelo comportamento. E o que a gente observa, às vezes, nos filhos dos alcoolistas, é que tem gente que tem horror por ter convivido com os problemas todos gerados por um familiar alcoolista. Eles evitam chegar perto, eles têm muito medo. Isso é muito comum da bebida, mesmo, né? Às vezes, esse mesmo vai ter horror à bebida e pode ir para o abuso de alguma outra substância. Olha, nós temos perguntinhas também para a Marília Castelo Branco chegando agora. Vamos ver. A maconha com álcool faz mal? Puxa,
A maconha faz mal, o álcool faz mal. Todas essas substâncias em si, elas fazem mal, né? Agora, quando a gente fala de prevenção, não se trata apenas de questionar o mal em si que essa substância está fazendo, mas como é que isso acontece dentro de todo um contexto. Sempre misturar duas substâncias, bebida com maconha, com cocaína, remédio com inalante, isso sempre vai fazer mal. Potencializa, né? Quer dizer, potencializa, o efeito é mais explosivo, potencializa mais o efeito. As pessoas relatam, às vezes, que beber e fumar maconha, a pessoa né, pode ter náusea, pode ter muito enjoo. Agora, você que trabalha nessa área, como é que você encara esse boom aí das drogas sintéticas? Isso é uma coisa nova, né, que está aparecendo. Como eu te disse, o ser humano, existe uma tendência no ser humano de procurar prazer e de procurar substâncias que causam prazer. Isso não para, parece que há uma evolução até, né, das drogas para que esse prazer seja, enfim, solucionado ali. Porque tudo que é do humano, né, na nossa cultura, na nossa sociedade, vai encontrar um mercado, vai encontrar alguém disposto a vender, ou se tem alguém disposto a comprar. E com a evolução tecnológica, as pessoas vão inventando novas substâncias, né? É importante que a gente procure conhecer o que está acontecendo, o que são essas substâncias, os problemas que elas podem causar. Agora, a impressão que dá, e assim, acho que a grande preocupação dos pais, que antigamente você sentia o cheiro de maconha no filho, ou o cheiro de bebida alcoólica. Agora eles usam aquelas drogas sintéticas que são comprimidos e ninguém vê nada, né? Fica muito mais difícil para a família perceber ou descobrir que tem um problema ali. Olha, a família precisa estar atenta, né, aos filhos como um todo. É muito complicado quando você chega já, o cara com 15, 16 anos, com uma série de questões, de problemas, e aí você vai perceber que entre esses problemas existe o uso de drogas. O que a gente sabe, assim, ninguém se torna dependente químico à toa. Em geral, na imensa maioria das pessoas, existem outras questões por trás, que podem ser questões familiares, questões escolares, pode ser uma depressão, um transtorno ansioso. Se você está em contato com o seu filho, se você conversa, se você conhece ele, você aos poucos você vai percebendo que tem um problema, né? Uma coisa que a gente precisa saber é: boa parte dos jovens vai entrar em contato com as drogas. As drogas estão aí, elas estão na vida, elas estão na rua e eles vão entrar em contato. Agora, quem vai desenvolver um problema com isso é uma minoria. Isso não é motivo para a gente negligenciar esse uso. Acho que o que é importante a família é ter informação, que isso é um outro aspecto fundamental da prevenção, que é ter informação, procurar informação clara, informação simples, né? Existe onde procurar isso hoje. Então, com a internet, a gente tem muitos lugares onde você pode ter acesso e ter um contato, estar perto do seu filho. Claro, assim, que na adolescência eles estão se distanciando um pouco da família, eles estão procurando estar mais com os amigos, eles têm os segredos dele. Mas se no decorrer da vida você construir um relacionamento de confiança, isso te dá uma margem de segurança que é bastante grande. A gente percebe entre os jovens que vêm para tratamento, quer dizer, que as questões familiares são fundamentais. Tanto que a gente tem, para o adolescente, hoje a gente não atende adolescentes sem a participação dos pais, a gente tem um grupo só de familiares, que é um grupo para a orientação dessas famílias, de como lidar com esses problemas. Nossa conversa hoje é com a Marília Castelo Branco, psicóloga do PROAD da Unifesp, Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo. E daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.